Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. E esse agora é o último capítulo, pessoal, do CCNA 1, versão 7, que trata de fundamentos de rede, fundamentos de segurança de rede. Gente, essas aulas online, né, elas são apenas um apoio para as aulas ao vivo, essas gravações. Tá? Se você, professor, quiser usar essas aulas, fique à vontade, desde que cite a fonte, ok? Vamos ver então do que trata esse capítulo, tá? A falar sobre ameaças à segurança, ataques, mitigação dos ataques, segurança de dispositivos. Tá? Na verdade, pessoal, o que acontece? Esse é apenas um módulo ou um capítulo, né, de um CCNA, tá? Mas o CCNA CyberOps ou CCNA Security são cursos completos que versam sobre segurança. Então o que a gente vai ter aqui é um en passant, uma passagem rápida por esses conceitos tão importantes também para quem está querendo se certificar em CCNA. Tá? Bom, ameaças. Quais são essas ameaças, né? Tipos de ameaças: roubo de informações, perda e manipulação de dados, roubo de identidade e interrupção de serviço. Então, pessoal, é muito importante, né, para a gente poder combater as ameaças, fazer uma classificação delas. Tá? Então, por qual motivo um determinado agente vai querer ameaçar o seu sistema? Bom, o primeiro motivo pode ser para roubar informações, tá? Seu número de cartão de crédito, etc. Segundo, para destruir as suas informações, apagar seus dados ou mesmo sequestrar seus dados. Né? Roubo de identidade, fingir que é você, para ter as suas credenciais para acessar algum outro sistema. Tá? E negação de serviço, para tirar do ar o seu serviço. Tá certo? Vamos ver aqui, ó. A vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade, gente? Vulnerabilidade é por onde entra a ameaça. Tá certo? Então, por que as ameaças elas entram nos computadores, sistemas, servidores, etc? Porque existem falhas, vulnerabilidades. E ele está dizendo aqui que tem 3 tipos principais dessas vulnerabilidades, ou pontos fracos. Tá? Bom, primeiro, vulnerabilidades tecnológicas. Bom, isso aí é intrínseco à tecnologia que a gente não tem como alterar. Tá? Então, um determinado protocolo, por exemplo, dentro do TCP/IP, tem uma regra lá que diz que eu posso publicamente consultar o DNS, por exemplo. Então, isso é uma falha. Mas a gente tem que lidar com isso, que a internet funciona assim, e aí não tem jeito. Tá? Segundo tipo, vulnerabilidade de configuração. Aí depende da gente. É o administrador de rede que configurou mal um sistema e deixou uma brecha. Tá? E as vulnerabilidades da própria política de segurança, tá certo? Que você não é culpa de quem está configurando, e sim de quem planejou a configuração, tá certo? O que acontece, gente? Tem um outro tipo de vulnerabilidade também aqui muito importante, que não está claro se está em cada uma dessas categorias, que é a vulnerabilidade dos sistemas operacionais, tá certo? Então, você tem um software, não um sistema operacional apenas, mas um software que ele não está completamente fechado a ameaças. E, por isso, ele sofre esses updates sempre para poder fechar essas vulnerabilidades. Tá certo? Vamos lá, outra dimensão de segurança, tá? Que é a segurança física. A segurança física envolve ameaças ao hardware, por exemplo, alguém tirar da tomada um switch, certo? Alguém destruir um switch. Ameaça ambiental, fica exposto ao tempo, enferruja, aquela coisa toda. Ameaças elétricas, você faz uma instalação elétrica que não é boa ou deixa algum cabo elétrico perto, né? E ameaças à manutenção, tá? Que você pode ter um ar-condicionado mal feito, descarga eletrostática, etc. Tá certo? E tem a questão física também que não está aí, que é a questão de acesso ao equipamento, né? Então, para você proteger, principalmente, as ameaças ao hardware, você tem que deixar os equipamentos no lugar protegido, principalmente os equipamentos intermediários. Tá? Vamos ver ataques à rede. Tá? E aí tem uma outra classificação aí, que são os tipos de malware. Malware são as estruturas que estão de software que estão atacando a rede. Tá?
Como é que um malware pode ser? Pode ser um vírus. O vírus é um programa de computador que ele precisa ser disparado por alguma ação para poder ser executado, tá certo? Então, geralmente você recebe num pendrive ou recebe por e-mail um executável, executa ele e aí o vírus funciona. Os worms, eles são mais ou menos como os vírus, só que eles não precisam ser disparados para serem executados. Eles se transmitem, inclusive, pela rede automaticamente, dentro das vulnerabilidades e vão se espalhando. Tá? E o cavalo de Troia é aquilo que você recebe como se fosse uma coisa inocente, uma fotografia, um e-mail, alguma coisa assim, e por dentro tem escondido a ameaça. Geralmente o cavalo de Troia ele carrega dentro dele um vírus ou um worm. Tá? Repara, essa é uma classificação bem simples, tem subclassificações disso aí, tá, gente? Bom, tipos de ataque, tá? Antes de um sistema ser atacado, ele precisa ser reconhecido, tá? E esse reconhecimento também se chama ataque, ataque de reconhecimento. Tá? Então, o ataque de reconhecimento ele faz, por exemplo, quando faz um mapeamento da rede, os endereços IPs que estão disponíveis na rede, as portas que estão abertas e etc. Certo? Uma vez reconhecido, eu posso fazer um ataque de acesso, tá? Que aí eu vou manipular de forma não autorizada os dados e até posso negar serviço. Tá? O interessante é que para os ataques de reconhecimento, as ferramentas que se usam são as mesmas ferramentas que se usam para proteção, são ferramentas públicas, tá? Como por exemplo a NSLookup, Ruiz e outros. Tá? O ataque de acesso, quando você acessa um sistema, né, você pode descobrir a senha da pessoa, você pode fazer exploração de confiança, ou seja, uma vez que você está dentro da máquina dela, você acessa uma outra máquina que você não tinha acesso antes. Né? Pode fazer um redirecionamento de porta, ou seja, em vez do tráfego ir para o servidor legítimo, ele acaba indo para outro lugar. Né? Você pode fazer um man in the middle, que é colocar um computador no meio do tráfego, o tráfego vai para onde tem que ir, volta de onde tem que ir normalmente, o cliente não nota nada, o servidor não nota nada, mas aí tem alguém no meio observando todos esses dados que estão passando. Tá? Já os ataques de negação de serviço consistem em quê? Em você fazer muitos acessos a um determinado servidor e estourar o número máximo de acessos dele. E aí começa a negar serviços para outros clientes legítimos. Tem dois tipos de ataque de negação de serviço. Um que é proveniente de apenas uma fonte. Esse é fácil de mitigar. A gente identifica que está vindo uma metralhada de um lugar só. Aí o firewall vai lá e bloqueia. E tem um outro que é muito mais difícil de você mitigar, que é o ataque distribuído de negação de serviço, onde esses acessos simultâneos vêm de clientes diferentes, geralmente de máquinas zumbis, ou seja, são computadores que por um motivo ou por outro têm uma vulnerabilidade, um determinado agente consegue instalar um pequeno software nesses diversos computadores, milhares, milhões de computadores do mundo, e esses, orquestrados por esse agente, fazem um ataque num servidor. Então o servidor não tem como saber se esse é um acesso que veio de clientes legítimos ou se veio de zumbis. Tá? Então isso é mais difícil de mitigar. Ok. Laboratóriozinho. Né? Bom, como é que a gente mitiga os ataques à rede? Né? Primeira coisa, a gente põe equipamento e software. Então você tem firewall, você tem IPS, você tem proteção de serviço web, proteção de serviço de e-mail, você tem servidor de autenticação, você tem túneis VPN que você faz, tudo isso para proteger as informações que estão na tua rede. O que mais? Backup, importantíssimo. Caso haja perda de dados, você tem de onde restaurar esses dados. Então, quando o sistema está funcionando, é importante fazer backups frequentes e redundantes. Okay? O que mais? Atualização. Tá? Você tem que sempre manter o seu sistema operacional atualizado. Por quê? Porque sempre, o tempo todo, estão saindo correções às vulnerabilidades do sistema operacional. Tá? O que mais? Manter o antivírus atualizado, manter os softwares atualizados. Então, sempre as atualizações são super mega importantes. Né, gente? O AAA,
tá, é um serviço de autenticação, autorização e accounting, que é auditoria. Tá? Então, esse Authentication, Authorization e Accounting é autenticação, autorização e auditoria. O que vem a ser isso? Tá? Bom, um serviço AAA, um servidor AAA, ele fornece a uma rede, tá, um login e senha para o usuário. Essa é a primeira coisa. Essa é a autenticação. O que mais? Este serviço também ele vai dizer que, uma vez autenticado, quais os recursos que podem ser acessados por esse usuário. Tá? Isso é autorização. O que ele está autorizado a fazer. E, finalmente, o accounting é um registro do que o usuário logado fez. É um log. Tá? Então, eu tenho aqui, ele faz uma analogia com cartão de crédito, né? Você tem a senha do cartão de crédito, que seria a autenticação. Você tem o teu limite de dinheiro, que seria a autorização. E você tem a fatura do teu cartão de crédito, que é o accounting. Tá? Então, mais ou menos isso a AA. Então, uma rede que tenha AAA, ela está muito mais protegida, tá, contra ataques. Os firewalls, super mega importantes, eles são verdadeiras barreiras que vão deixar sair só o que pode sair e vão deixar entrar na rede só o que pode entrar. As porcarias não vêm de fora para dentro da rede e as informações sensíveis não saem da rede local para fora. O que os firewalls podem fazer? Filtrar pacotes, filtrar aplicações, filtrar URL e fazer inspeção para ver se os pacotes são ou não confiáveis. Segurança dos dispositivos finais é super mega importante. Então, super mega importante que na rede, todos os dispositivos finais, computadores, tablets, celulares, etc., têm um bom antivírus e um bom firewall pessoal também. Tá? Segurança dos dispositivos, ele deve estar falando aqui dos dispositivos intermediários, principalmente, né? Que eu tenho, por exemplo, no roteador, uma macro chamada Cisco AutoSecure, que rodando essa macro, ele vai fechar várias portas de acesso indevido ao roteador. São serviços e softwares que não tem que ficar rodando no equipamento de produção, tá? E que a gente, em vez de fazer tudo na mão, a gente usa o Cisco AutoSecure para poder, roda um assistente, né? Para poder nos ajudar a fechar a segurança do dispositivo. Tá? Muito cuidado com as senhas também. Senhas, sempre usar senhas fortes. Né? Uma segurança adicional é o Service Password Encryption, que a gente já viu em capítulos passados, né, gente? Que ele vai pegar e vai criptografar as senhas de texto puro dentro do running config. Né? Tamanho mínimo de senha a gente pode também configurar aqui. E dizer se o cara faz tentativas erradas de senha para bloquear o equipamento durante tantos segundos ou tantos minutos. Tá? Quando fazer acesso remoto também, não usar Telnet, usar preferencialmente o SSH. Antigamente os equipamentos não vinham com criptografia, você tinha que comprar um software com criptografia. Hoje já não tem isso. Todos os equipamentos, roteadores e switches vêm com criptografia ativada. Então não há motivo para a gente usar Telnet. Use sempre SSH. Tá? E existe uma maneira de a gente configurar isso. Nesse capítulo a gente vai ver na aula ao vivo. Ok? E aqui, desabilitar os serviços não utilizados. Também a gente pode fazer isso. Tudo isso o assistente faz, gente. Tudo que a gente viu até agora, senha e tal, o assistente faz. Isso aqui também a gente pode bloquear. Né? E aí tem um exercíciozinho do Packet Tracer com relação a isso e um laboratório. Tá? Com isso, pessoal, a gente finaliza esse módulo e também o curso CCNA. Muito bom estar com vocês. Um abraço, até a próxima.